plástico do banco do carro. Hoje estamos começando o nosso último final de semana do nosso seminário sobre magnetismo 2016. Livro Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas, número 13, de Orlando Nuss. O plástico do banco do carro. Lembrei-me de uma história sobre uma médica conhecida em Maceió que trocava o carro de 2 em 2 anos. Pois bem, acontece que a doutora era extremamente zelosa com seus carros comprados novos em folha, tanto que não removia os plásticos que vinham no estofamento do veículo. Sorte daquele que comprasse seu carro usado. Um belo dia, ao vender seu automóvel com 2 anos de uso, o felizardo comprador olhou o estado do carro e os plásticos no banco e vibrou. Poxa, o carro está novinho e ainda com o plástico. E arrancou vigorosamente esses benditos plásticos, feliz com a compra realizada. A médica olhou atônita a cena e imediatamente percebeu quão tola estava sendo nesses anos todos. Quantas vezes sentou no banco quente sobre o plástico que colava desconfortavelmente em sua pele suada. Fora o barulho e a sensação incômoda do contato de seu corpo. Então ela percebeu que guardava o seu carro e abria mão do seu conforto para o próximo dono. Abrir mão do conforto de um carro, de um banco, de o que quer que seja, é algo que talvez não represente muito na nossa vida. Mas nós abrirmos mão da nossa própria personalidade em detrimento da personalidade alheia que nos fere, que nos magoa, que nos ensina coisas vãs, fúteis, inúteis, isso daí é que é terrível. E o mais engraçado é que quando a gente faz leitura de pessoas que viveram muito, no final elas informam exatamente isso. Se eu pudesse voltar, eu modificaria muito. Modificaria principalmente no campo das posses e no campo das mudanças que muita gente lhe impôs. Quantas vezes nós estamos zelando muito pelas costas e nos esquecendo do que vai dentro do corpo? Quantas vezes nos preocupamos em demasia em agradar os outros, ao preço de vivermos quase que em estado de infelicidade perene? Não precisamos impor que ninguém queira ser ou tenha que viver como nós somos e vivemos. Mas também não deveríamos aceitar tudo sem fazer uma melhor avaliação. Quando criança é compreensível que a gente queira imitar os outros. Quando adolescente, é passível de nós estarmos sob a influência de artistas. Quando adultos, já deveríamos ter adquirido a maturidade suficiente para saber: isto me convém, isto aqui não. E dessa maneira, a gente evitaria andar com o carro do nosso corpo o tempo todo envelopado num plástico, gerando todo o desconforto para a alma. E quando nós perdermos este carro, iríamos dizer: meu Deus, quanto tempo eu perdi cuidando de algo que nem era tão valioso. Cuidemos do corpo, mas cuidemos da alma igualmente. E se houver dúvida, cuidemos da alma primeiro, que o corpo se ajeita. Porque não vale muito eu ter um corpo perfeito e uma alma doente. Deus, Pai de amor, diz muita sabedoria, inteligência suprema, bondade absoluta. Somos profundamente agradecidos pela vida e por todas as oportunidades que nela ganhamos. Muito obrigado, Senhor, porque temos amigos e amizades. Muito obrigado, Senhor, porque temos pessoas com quem não simpatizamos, mas elas nos convidam à reflexão de outros e novos valores. Muito obrigado, Senhor, porque o corpo nos aceita mesmo com as nossas imperfeições, e te pedimos a sabedoria para também aceitarmos o nosso corpo tal qual ele é. Como um bom escultor,
Ajuda-nos, Senhor, a moldar o corpo e a alma, para vivermos em mais harmonia conosco mesmos. E aqui nesta manhã, que os teus mensageiros voltem a vibrar conosco, a estar conosco, a nos inspirar e ao mesmo tempo nos propiciar, nos oportunizar aprendizados, reflexões, crescimento, enfim. Muito obrigado por mais este dia. Muito obrigado por todos estarmos aqui. E que estejamos em tua paz e em tua harmonia. Que assim seja. Como tem gente de boa vontade hoje, meu Deus do céu. O tempo fica um pouquinho mais escuro, aí o relógio não funciona, o despertador não acorda. Mas veio cedo quem era para chegar cedo. Quem chega tarde é porque teve seus motivos. O nosso motivo é seguirmos. A partir de hoje vamos entrar na parte prática. Isso não quer dizer que não tenha teoria, lógico que tem. Tem muita teoria aí que a gente vai vendo, participando, trocando ideias, vamos miscigenando. Mas tem algumas coisas que eu gostaria de deixar bem rapidinho, bem vivo, porque é o que a gente vai fazer hoje. Primeiro, quando vocês lerem livros clássicos, como o Poté, do Deleuze, do Bossuet, do La Fontaine, vocês certamente irão se deparar com algumas descrições, em alguns momentos, de técnicas que parecem que uma conflita com a outra. Primeira coisa, não se espantem com isso. Segundo, na dúvida, experimente, teste. E terceiro, entenda que ninguém é igual a ninguém. Cada um de nós somos diferentes. Isso não nos dá o direito de querermos ser exóticos, mas diferentes todos nós somos. Apesar disso, o Deleuze chama muito bem a atenção para não devemos fugir dos princípios. E o que ele queria dizer com isso? Que existem técnicas variantes, modulações diferentes, padrões discrepantes uns com os outros, e isto não é problema. O problema é se você foge dos princípios, os princípios do magnetismo. E alguns desses princípios vêm desde Mesmer. Outros a gente foi aprendendo a duras provas, porque muitas vezes não dava certo o que nós realizávamos. Um dos princípios básicos, vamos dizer, dois fundamentais, são estabelecer relação magnética com o paciente. Isto é fundamental. Muita gente diz, eu não tenho tato magnético, não tem tato magnético e não estabelece relação, fica mais difícil ainda. Então, estabelecer relação magnética é fundamental. E esse é um conflito que a gente encontra na casa espírita, porque como a gente tem pouco tempo para aplicar um passe, se você vai, entre aspas, perder tempo para estabelecer relação, você não aplica o passe. A opinião pessoal de Jacó Melo é, se você não tem tempo de entrar em relação, é melhor que você não faça o passe. Essa é a minha opinião. Óbvio que as casas espíritas ficam todas arrepiadas com isso. Mas se você não faz esta parte, você já quebrou um dos primeiros grandes princípios do magnetismo, estabelecer relação. O segundo grande princípio, que ficou estabelecido como princípio, mas que tem muita gente, inclusive, que chega a escrever contra, de que se pode aplicar o passo do jeito que quiser, de cima para baixo, de lado para o outro. Como o princípio ficou estabelecido, na época era chamado no sentido cabeça-pé. Esse é um princípio, isso não é um eu acho, é um princípio. Se alguém quer fazer diferente, faça por sua conta e risco. E depois assuma as consequências, porque muitas pessoas querem assumir a responsabilidade, mas quando dá um erro, quer sair da responsabilidade. É um princípio. Então é um princípio estabelecer relação, é um princípio ter um sentido de aplicação, e também é um princípio a questão das velocidades. Esse argumento que eu vou dizer agora, vocês ou já ouviram, ou alguns até já disseram, e vão ouvir isso milhões de vezes. Não importa que você movimente ou não movimente, não importa que você faça de um jeito ou de outro, porque o que vale é a intenção. Esse argumento é furado. Isto não existe.
por um fato bem simples e contundente: magnetismo é lei física. A minha intenção favorece usinagem maior, usinagem menor, usinagem, dissipação eventual. Minha intenção vai até aí. Mas na hora que eu projeto um fluido, ele vai do jeito que ele foi projetado. Se eu disser, mas eu vou passar a mão bem lenta, mas na mente eu estou passando bem rápido, a sua mente não altera a sua velocidade, portanto não modifica a absorção do fluido. Isto é princípio. Então, quando Deleuze fala dos princípios, ele estabelece que esses padrões, eles são da natureza. Quando a gente está lá fora e o dia não tem vento, a gente já reclama: nossa, que mormaço, nosso dia está tão esquisito. A gente acha estranho. Por quê? Porque tudo que está em nosso redor está se concentrando. Quando começa a soprar um vento, esse vento de Natal é muito agradável. Por que é muito agradável? Porque dissipa. Ou, para usar uma linguagem magnética, dispersa. Um banho um banho de chuveiro é algo dispersivo pela natureza. E se a gente começa a observar, a gente vai vendo que temos milhares de exemplos de natureza indicando a dispersão. Quando a gente se queima ou bate em algum lugar e sopra e joga a mão, tudo isso nos convida a refletirmos acerca do dispersivo. Uma conclusão que a gente chega, que bem que não está estabelecido por escrito, é quase que inviável se imaginar fazer um passe sem fazer dispersivos. É preciso fazer dispersivos. Quando eu uso a expressão na dúvida disperse, é porque isto faz muito mais bem do que mal. O risco é muito menor do que você só fazer concentrado. Isto é o que Deleuze chama de princípios. Mas ele, quando você vai ler, muitas vezes ele está dizendo, direcione os dedos para a região. Vocês vão encontrar no livro de Deleuze quase que de capa a capa: direcione os dedos, direcione os dedos, direcione os dedos. Quando a gente lê do Poté, a gente raramente vê ele falar de direcionamento de dedos. O que ele fala o tempo todo é de que passa a mão, passa a palma da mão, espalme a mão, deixe os dedos levemente afastados. Qual é a diferença entre um e outro? Deleuze é visivelmente um magnetizador digital. Ele sente as emanações dos fluidos saindo pelos dedos. Poté era um magnetizador visivelmente palmar. Ele sente os fluidos saindo da palma da mão. Tem pessoas que é palmar e digital ao mesmo tempo. Tem pessoas que têm uma predominância palmar. Não indica que não possa usar os dígitos em algumas circunstâncias. Tem outras que só são muito mais destras do que canhotas, magneticamente falando. Tem pessoas que com a mão direita sente o potencial magnético, com a mão esquerda não sente. Não é que não tenha, é que não há percepção. E isso faz parte de um conjunto que a gente vai observando à medida que vai se desenvolvendo. Então, quando vocês lerem um livro, coloquem os dedos na direção. Se não for dirigido a um ponto muito específico, você veja, porque se você for palmar, em vez de colocar os dedos, põe a palma. E no outro lugar que alguém disser, olha, você põe as palmas, então você converge, vai pelos dedos. Não é uma desobediência, é uma aptidão individual. Mas é preciso ter consciência disso e agir como tal. Do contrário, a gente perde muita coisa. Em vez de chamar o Bira, que ele está muito ocupado, eu vou chamar o meu amigo aqui. Me lembro o seu nome. Ele mesmo, venha para cá, chega. Ele hoje vai ser meu modelo aqui. Ele vai ser meu modelo na maca também. Isso que eu vou fazer aqui é um desses exercícios bem simples.
mas que se você não prestar atenção na hora, você talvez não fique legal. Fica aqui por conta do microfone, assim mesmo, nessa posição. Então aqui eu tenho o meu paciente. Se eu estou fazendo isso, fica bem visível que eu sou um magnetizador palmar. Por quê? Porque é a minha palma quem está voltada para ele. Mas há uma tendência da gente, e quanto mais idoso isso fica mais grave, porque o jovem ele tem mais mobilidade de coluna, de articulações. O idoso ele já está meio travadinho, aí ele vem meio, como é o meu caso, né? Para baixar dá mais trabalho. Aí eu sendo palmar, vamos que eu vou fazer o que os magnetizadores chamam de grande corrente. O Deleuze chama de grande corrente você aplicar o passe da cabeça aos pés. Lembrar aqui mais um detalhe: a maioria dos magnetizadores não tinham preocupação com o coronário, então eles mandavam você passar apenas do frontal para baixo. Não é por pouco que muitos pacientes saíam depois e entravam em crise, ou seja, pioravam. Por quê? Porque o coronário não entrava no esquema. Bom, deixa para lá. Se eu não curvo a minha coluna, a minha mão por enquanto aqui ela está bem retinha, mas vai chegar um ponto que eu não consigo mais ficar com a minha mão desse jeito, a não ser que eu me baixe. Se eu não me baixar, a partir daqui a minha mão já começou a apontar com os dedos. Imaginem comigo, raciocinemos. Eu tenho o meu jato energético saindo da palma da minha mão. Esse meu dedo aqui está indicando o jato energético, ok? Então vou fazer bem lento. Aqui eu venho. Quando chega numa dada altura, minha mão começa a curvar. Quando eu chego aqui embaixo assim, para onde é que está indo o meu jato energético? Para o chão. E aí eu digo, mas eu fiz o passe ao todo. Bom, você passou a mão ao todo, você fez um passe ao todo, eu não sei. Então isto numa maca fica melhor resolvido, porque a minha mão vem e eu ando e a minha mão sai do mesmo jeito. Mas com um paciente em pé, veja que eu já tenho um problema. E com o paciente sentado, aparece um outro complicador. Olha o que tem sido comum, mais uma vez, didaticamente não seria o ideal, mas se vocês não atinarem, vocês cometem este erro e pensam que estão fazendo certo. Como a gente envolve coronário e demais centros, com o paciente sentado, a gente tem uma tendência de fazer o seguinte: entra em relação, já estabeleceu tudo, agora eu vou começar a fazer o passe. A minha mão vem em cima na cabeça, e quando ela chega aqui é para ela fazer isso, já que eu sou palmar. E tem que seguir, quando chegar aqui, se eu quero levar até as pernas, a minha mão vira e vai nas pernas. Mas muita gente faz isso aqui, ó. Ou seja, aqui está palmar, mas aqui é tudo digital. Se você for digital, está tudo bem. Mas se você não for, o que é que está acontecendo? Fazendo bem devagar. O jato fluídico está descendo aqui para baixo. Se a minha mão vem reta e eu não curvo em direção ao paciente, o jato continua saindo nessa direção. Quando a minha mão sair do coronário e que vier para cá, eu estou jogando fluidos aonde? Lá no genésio. Concentrados. Percebem? Vocês aí do lado dão para ver, porque eu já... Bom, mas dá para ver. Então esse é um detalhe que por isso é quando Deleuze fala, cuide do princípio. Porque apesar de ser um detalhe técnico, você não atenando para ele, você pode romper o princípio. Você diz, eu estou dispersando. Agora imagine eu fazendo isso bem rápido. Venho rápido e faço isso. O que é que está acontecendo? Eu estou fazendo um concentrado por impacto no genésio. O pior é que depois você não vai dispersar. Então você está concentrando energia densa num centro denso, vai desequilibrar essa pessoa.
O ideal, venha com a mão. Se você é palmar, vire a mão e vá com a mão virada para onde você quer colocar o fluido. Se você for digital, o inverso agora, a sua mão aqui em cima já fica arqueada. Por quê? Porque o fluido está saindo agora pelos seus dedos. Quando você vier aqui, tanto você pode arquear assim, como você pode vir desse jeito e chegando aqui, direciona os dígitos. Vem a clássica e primeira pergunta: e como é que eu sei se eu sou digital ou se eu sou palmar? Você vai ter que se reconhecer. Não existe uma regra num livro que diz: se você sentir um formigamento assim, é uma coisa ou outra. Não existe. É você quem vai ter que se identificar. E a gente começa a identificar a partir do momento em que tenta fazer relação. A gente tenta fazer relação. Se você tenta assim e não consegue, tente alguma vez fazer com os dígitos. Quando você fizer um passe de um jeito, depois você vai e confira. Nossa, eu fiz aqui um concentrado, não senti nada. Faz agora um concentrado digital e confere, para ver se houve alteração. E normalmente o que acontece é as pessoas sentirem os digitais como que uns arrepios ou com algumas fagulhas saindo dos dedos, e os outros sentem saindo da palma da mão. Alguém pode perguntar: tem gente que tem os dois da mesma forma, na mesma intensidade, e tem pessoas que tanto faz uma coisa como outra. Mas o ideal é que você se identifique qual é a sua prevalência, para que você não cometa erros, crente que está fazendo certo. Acredito que até aqui está entendido isso, né? Então agora já ficou em pé, já ficou sentado, agora vamos se deitar. Bom dia para quem chegou agora. Vocês já perderam muitas coisas, eu não digo nada. Hoje o negócio está bom de aproveitar o tempo. Aqueles é de longe, é lá do Rio, do outro lado do rio. Com o paciente deitado, isso fica mais fácil. Eu sugiro que quem tenha nas suas casas tratamento magnético, convença a sua diretoria de que é conveniente ter maca. Se a pessoa não quiser, não tem problema, mas vai ter muitos momentos em que vai ser melhor então você ter seu paciente em pé e não sentado. Porque sentado tem esses inconvenientes, por exemplo, esse que agora mesmo a Wanda colocou, a Vânia. Um paciente deitado, se eu sou palco digital, eu vou até onde eu quiser, não tenho nenhum problema. Não preciso ter esforço de me baixo, de subo, de viro. Digital, venho aqui, chegou aqui, é só virar a mão no contrário e saio digitalmente falando. Se é palmar, viro aqui a mão, não tenho erro de desvio. Então tudo fica fácil. Pode caminhar, pode subdividir, porque tem pessoas que têm dificuldade de se concentrar. Então divide o corpo em 3 partes, se for o caso. Faz um pedaço, 1, 2, 3, por exemplo. Sai, 1, 2, 3, vem para o resto, 1, 2, 3. Só que se você fez 3, tem que fazer 3. Se você fez 28, tem que fazer 28 em cada parte. Ou então divide em 2, ou em quantas você queira. Vem aqui, ó, 1, dependendo do tamanho do braço e o comprimento do paciente, você vai dividindo. Na prática a gente vai começando a ter noção de quantas vezes a gente vai fazer. Se às vezes você faz de início 10 vezes, quando você faz o tato, percebe que mudou pouco, faz mais 10, faz mais 15, e vai vendo à medida do que vai tendo a reação do que você precisa fazer. Não é liberar tudo já de uma vez. Não, eu acho que eu vou fazer 50, aí manda 50 e depois vai conferir. Não é boa medida. Faz um tanto, confere, faz um tanto, confere. Isso em termos genéricos, não importa se está se falando aqui de concentrados ou de dispersivos. De um jeito ou de outro a gente subdivide e confere.
Ah, mas vai conferir sempre? Olha, eu tenho 2050. Eu tenho 47 anos que eu aplico passes. Eu ainda hoje confio. Tem gente que acha que fez 2 meses e já não precisa mais conferir, não precisa mais nada. E eu tenho um tato razoável. Muitas vezes eu estou fazendo dispersivos e de repente eu começo a descobrir coisas. No dispersivo, olha que eu não estou parado para fazer tato. E dependendo, no meio do passo eu já senti coisas que no início eu não tinha a menor noção. E é porque eu começo sempre procurando sentir o paciente. Pela minha habilidade, é lógico que eu já não preciso fazer um tato assim, tão lento, tão macio. Mas quem está começando tem que ser devagar, porque senão você não percebe. Muitas vezes eu quero fazer um tato num paciente, a minha velocidade de tato é mais ou menos essa. Quando tem algum ponto que chama muito minha atenção, aí eu vou lá, aí eu confiro. Confiro o quê? Se é um problema fisiológico, se é um problema energético, se é um foco principal. Mas aí esse foco veio de onde? Aí entra uma segunda parte que é bem complexa. De onde veio esse foco? Ele está aqui, mas o que é que está provocando isto? Aí você já tem que ter mais habilidade. Do contrário, você não acha fácil. Aí sim, aí você tem que vir agora com mais cuidado. Procura sentir, opa, está aqui alguma coisa, tem alguma coisa aqui, apesar de que o problema está aqui. Eu estou sentindo já alguma coisa aqui nesse ponto. Então qual a relação entre um e outro? Quando eu falei nos outros finais de semana que nós temos necessidade de ter noção de anatomia e fisiologia, a expressão que eu usei é correta, noção. Porque se você acreditar que é só fisiológico, você está perdido, porque você perde a parte energética. Então muitas vezes a fisiologia diz, mas isto não tem nada a ver com aquilo. Como aquele exemplo que eu já falei do fígado e os olhos. O que tem a ver o fígado com os olhos? Se você vai estudar a fisiologia, em princípio não tem nada, salvo em alguns casos, quando o fígado degenera muito, que aí ele degenera o todo. Então o fisiológico é interessante para você saber como é que naturalmente, organicamente isso funciona. Mas você tem que chegar num determinado momento, você tem que sair desse ponto. É o ponto, entre aspas, fisiológico-energético, ou energético-fisiológico. Já tem algumas tratativas acerca do assunto, mas o pessoal entra tanto num misticismo, mistura tantas coisas que a gente termina sobrando pouco. É muito melhor ir para as culturas mais antigas e buscar o que eles já tinham descoberto ali, do que a gente ficar batendo cabeça com alguns escritos mais modernos, que o pessoal começa a falar de uma coisa e vai para outra, e daqui a pouco você não sabe mais o que é que ele está falando, nem você entende mais nada. Diga, Vânia. Suponhamos que você comece o passe com as duas mãos. Num dado momento, talvez uma questão de posição sobre o pé, você sinta que é melhor trabalhar com uma só. Tem algum problema? Não só não tem, como isso é considerado como natural. Imagina, eu tenho as minhas 2 valências, eu me conheço, de repente eu acho que eu tenho que trabalhar esse fígado, e começo a trabalhar com a minha mão que tem maior valência. Eu posso trabalhar só com ela, mas de repente eu digo, deixa eu ver com a outra, porque nem tudo pede o maior ou o mais forte ou o maior quantitativo de energia. Então esse é o meu canal exuberante, esse é menos exuberante. Dependendo do órgão, dependendo do que, nem sempre eu vou precisar do mais exuberante, nem sempre. Então muitas vezes eu troco e coloco só uma mão, ou outras vezes eu coloco as 2 juntas, mesmo num único ponto pequeno. Na maioria das vezes a gente usa uma mão de forma pontual, mas isto não é regra absoluta. Algumas vezes eu posso tratar, por exemplo, um ponto, vamos que o Gustavo, que o Gustavo tenha um nódulo no pâncreas. O pâncreas está aqui desse tamanhinho,
um nódulo bem miudinho, está lá em fração de milímetros, lógico que eu com uma única mão poderia cercá-lo. Mas há situação que mesmo para tratar um único ponto desse tamanho, é conveniente que eu use as duas mãos. Então vejam que não tem uma regra fechada. Muitas vezes eu aplico um passe longitudinal inteiro com uma única mão. E eu até comentei aqui rapidamente, um dia desse um companheiro me perguntou, já qual é preguiça com a da outra mão? Não, é a questão da valência da mão, do que eu estou querendo fazer, ou às vezes da região que eu estou querendo atingir. Eu uso só uma, só a outra, ou as duas. Às vezes eu estou trabalhando só mais com a mão, no esplênico, e sinto que o problema é no fígado. Só para vocês visualizarem, imagine isso aqui, eu estou com essa mão aqui no esplênico, e estou trabalhando, e quero trabalhar lá no fígado. Se eu estou nesta posição, então eu estaria com a mão aqui no esplênico, e poderia com a outra trabalhar com o fígado. Eu faço isso, mas tem situações em que eu fazendo isso não funciona. E aí o que é que eu faço? Eu vou lá para o outro lado, fico agora com a outra mão no esplênico, e com essa daqui aí eu venho trabalhar. Ou se eu não quiser me movimentar muito, eu faço, entre aspas, o controle do esplênico com a mão ou as duas, e depois venho aqui só para trabalhar exclusivamente o fígado. Então, se vocês virem alguém dizendo é desse jeito, põe uma, põe outra, depois tira uma, tira outra, tal, esse é um padrão peculiar. Quando as pessoas pedem muita explicação, olha, me dê um detalhe, eu começo assim, depois faço isso, essa pessoa está pedindo um absurdo, porque não é padrão. Existe um padrão, mas a depressão não existe um padrão? Sim, porque a depressão em princípio só usa uma única técnica, que é a dispersão, e principalmente no esplênico, que é o grande órgão congestionado. Quando a gente vai para o nível 2, quem já lê o livro, quem já pratica, sabe, quando você chega no nível 2, aí você vai tratar de outros pontos também. E o que é que o livro diz sobre os outros pontos? Faça aquilo que você acha que é conveniente. Por quê? Porque aí já não dá mais para detalhar, já não tem mais como detalhar, já saiu agora de um controle genérico. Depois que você fizer tudo isso que você ia fazer num ponto ou no outro, aí você volta para o TDM, volta para o quê? Para o padrão de só dispersão. Então você mudou porque você foi com a mão que você tem mais valência? Sim, seria o caso. Eu estou jogando hipoteticamente, de repente eu estava com a mão entrando e a outra não estava funcionando, eu experimento e viro. Ou então não funcionou ainda, não, então deixa eu só tratar ali e depois venho tratar só aqui. Então você veja, tem variantes, não é uma coisa fixa. E comigo é assim, aí você chama Leonor, vem, aplica aqui, aí Leonor já vai fazer do outro jeito. Se a gente vai tratar do fígado, ela vai ter que tratar do fígado. Não tem como ela tratar do fígado sem chegar por lá, a não ser que seja somente via esplênico. Mas você não tem como tratar do fígado aqui na panturrilha. Olha, seu fígado está melhorando, né? Não tem como, eu estou tratando de panturrilha. A relação fisiológica entre um e outro e energética é praticamente inexistente. Então tudo varia de acordo com o que a gente faz. Eu até expliquei aqui também, falei rapidinho aqui, não sei se no final de semana ou na outra. E quem durante a semana viu a gente aplicar passes aqui, vê que tem, no caso tem dois passes aqui, que eu aplico, e eu peço para a pessoa começar de bruços. Aí alguém pode se perguntar, mas por que de bruços? Por conta do sistema que eu estou querendo trabalhar. Mas não poderia ser primeiro de frente e depois do bruço? Depende. Ontem eu apliquei um passo numa pessoa, apliquei um passo num casal ontem. Nos dois eu pedi para fazer os de bruço no final. Mas a rigor era para no primeiro caso ser de bruço, mas como o local era inconveniente, não dava para você ficar chapado numa tábua dura,
Aí eu fiz na frente e depois pedi para a pessoa ficar de pé. Mas a rigor, um era para